never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a Olá, statement. alunos I do don't ever Manejo de slow up, Florestas no I don't. Plantadas. Nós vamos aqui estudar, vamos usar uma apresentação do professor José Roberto Scolfo, que foi apresentada no encontro de mensuração florestal em 2014, no Mensuflor, em que ele tratou do estado da arte da modelagem do crescimento e produção florestal. Já fazem 6 anos essa apresentação, mas ela ainda é muito atual, tem muitas informações e muitos conceitos aí. A nossa disciplina, a gente dá enfoque apenas a alguns tipos de modelagem, mas o professor Scolfo fez um apanhado na época de tudo que acontece em termos de modelagem e aplicações ao manejo de florestas, especialmente florestas plantadas. Então, vamos lá. Esse aqui é o professor Scolfo, né, José Roberto Scolfo. Não sei se ele ainda é, mas ele estava na reitoria da Universidade Federal de Lavras. E esse aqui é o laboratório de estudos em manejo florestal lá em Lavras. O professor Scolfo é referência, tem muitas publicações na área de manejo, na área de mensuração florestal. Tá? Então, esse material é dele, então fazemos referência a ele. O professor Scolfo traz aqui uma linha do tempo e a evolução na questão da modelagem e aplicação ao manejo florestal. Então, passa desde o século XVI aí, na produção de mapas, cartografia antiga, depois a experiência com tabelas, trazendo informações de produção tabeladas, o surgimento da ideia do sítio, do local e do índice de sítio, que nós vamos discutir, a altura como correlacionando com a produção de volume. Vieram depois a segunda geração com as tabelas que constando número de árvores por hectare, área basal, densidade, altura. Depois as equações na terceira geração, aí já no século XX. A geração moderna aí com simuladores, os computadores, né? E atualmente aí as aplicações mais modernas no século XXI com ferramentas computacionais estatísticas cada vez mais avançadas e disponíveis aos diversos usuários, os engenheiros florestais. Então aqui o exemplo, né, das primeiras abstrações e modelos de florestas, né? Aqui o Brasil e a identificação, localização de alguns tipos de madeira, de produtos, né? Então a cartografia náutica aí. Depois a gente tem aqui o surgimento na metade do século XVIII. Esse trabalho antigo foi pioneiro em afirmar que o incremento médio anual em altura tinha uma correlação com a produção em metros cúbicos, né? E esse pesquisador aí, esse estudioso antigo francês, ele trabalhava com talhadia, né, nos remanescentes florestais, e ele percebia que aquelas árvores que respondiam mais rápido, o broto que crescia mais rápido tinha uma correlação com produtividade de madeira naquela área, são áreas mais produtivas. Depois a gente tem aqui a evolução da estimativa da produtividade do sítio, e o professor Scolfo traz alguns fundamentos aí, alguns marcos desses fundamentos. O primeiro fundamento é a classificação de sítio em função da altura do povoamento, né? E ele cita aqui 100 anos de pesquisa com utilização de tabelas, né? Aqui cita Heyer, em 1841, foi o primeiro a identificar em termos científicos uma correlação entre altura e crescimento em volume. Aqui Bauer, em 1877, primeiro a construir tabela de produção com classificação de sítio, baseado na altura do povoamento, né? Ambos alemães aí, a nossa escola de origem alemã. Segundo fundamento aqui,
é a regra de Eichhorn. Talhões com a mesma altura média possuem o mesmo volume acumulado, independente da densidade do sítio, desde que plenamente estocado. Então, independente do número de árvores por hectare, aquela madeira remanescente, aquela área ali, desde que plenamente estocado, ou seja, desde que o dossel fechado, que os recursos ali do sítio ocupados possuiriam a mesma produtividade, o mesmo volume acumulado, né? Então, um bom indicativo aí da altura média como índice de produtividade. Claro, florestas semelhantes, mesmas características. O terceiro fundamento aqui é a questão da resposta ao desbaste, né? Novamente, aquele fundamento plenamente estocado, se um desbaste até quase 50% aqui, a floresta tem capacidade de fechar novamente o dossel, né, e voltar a plenamente estocada. Então, o crescimento volumétrico é constante, independente desse desbaste até certa área basal residual aí, né. Então, demonstrando, né, que as árvores remanescentes ocupam ali a área liberada pelo corte. E o volume volta a atingir o seu máximo em termos de área ali. E aqui a evolução, né, da classificação de sítio na Alemanha, saindo de um estado qualitativo em 1850, bom, médio, baixo, depois usando a altura média e depois, ainda na década de 60 já, o conceito de altura dominante, que é o que nós empregamos até hoje. Temos aqui as primeiras instruções para a construção de tabelas de produção, né, e correlacionando aqui como se fosse o índice de sítio, né, e as classes de sítio, a idade e produção em metros cúbicos. Então nós temos aqui os conceitos de curva de crescimento para árvores individuais, o uso de parcelas permanentes para acompanhar o crescimento das árvores, né? E aqui em 1824, Huber e Handelshagen publicam a primeira tabela de produção normal. A gente ainda vai falar sobre essa questão. Mas em meados do século XIX, Presley também desenvolveu vários métodos de determinação de incremento, daí vem o trado de Presley, né? A segunda geração de modelos de crescimento, já no final do século XIX, e aí é o surgimento das tabelas de produção, como a gente conhece, né? Com número de Fuchs, altura média, diâmetro médio, área basal, fator de forma, crescimento periódico, médio, incremento anual, produção total de volume, né? Até hoje a gente usa isso. Já a terceira geração envolve já o uso de equações, as tabelas e o uso de equações, né? O professor Escolfo traz aí as formulações matemáticas das equações, já no século XX. E aí a gente chega à geração moderna, principalmente a era da computação, né? Então, a partir da década de 60, aí os modelos de crescimento são desenvolvidos e com as ferramentas computacionais somos capazes de usar os simuladores modernos para a previsão da produção. E aí, conforme as estatísticas evoluíram e puderam ser aplicadas com os avanços computacionais, a gente teve ganho em exatidão e precisão, mas quanto mais evoluímos no uso de computadores e ferramentas computacionais, mais isso traz um efeito que ele chama de caixa preta, né, black box, com relação o que essas funções, esses preditores, essas prognoses, elas indicam em si. A gente tem a resposta, a saída de produção com estimativas adequadas, mas muitas vezes podemos não entender o que está acontecendo ali. E aqui, essa é a base que eu gostaria de trabalhar com vocês na disciplina, né? Especialmente o uso dos modelos descritivos. Então aqui a gente tem os tipos de modelos.
e que eu gosto de conceituar com vocês, trabalhar com vocês, que são ditos os modelos de crescimento e produção do tipo total, de área total, ou também chamado de povoamento total. Os modelos de crescimento de distribuição diamétrica ou classe diamétrica. E aqui só citar, né, os modelos de crescimento e produção de árvores individuais. Se nós como engenheiros florestais, se dominarmos bem, basicamente, os modelos de produção por unidade de área, que são de povoamento e de classe diamétrica, nós matamos aí 95% das demandas de estimativas, de prognose da produção. Então a gente ainda vai falar especificamente sobre esses modelos, mas citando modelo de clutter, né, de densidade variável, modelo de distribuição diamétrica de Weibull 3 parâmetros para classe diamétrica. Então a gente vai tentar estudar esses modelos especialmente. Mas o tema de hoje é mais tentando dar uma visão geral para vocês, um aspecto da modelagem baseado na apresentação do professor Escolfro. Então a gente tem aqui, dentro dos modelos de produção total, só ressaltando aqui, por que essa pirâmide invertida, né? Lá nos modelos de povoamento total, a gente avalia produção, metros cúbicos, por unidade de área. Aqui em classe diamétrica, a gente avalia a distribuição dos diâmetros ou a distribuição diamétrica em função dos fatores que a determinam. E aqui é o último, os modelos de crescimento de árvores individuais, a gente projeta ou prevê o crescimento de cada árvore, e aí existe com controle de densidade de competição ou sem efeitos de competição. Então são modelos mais complexos. Então a complexidade aumenta e sai de unidade de área para árvore, para o indivíduo arbóreo. Dentro dos modelos globais, que estimam o volume por unidade de área, a gente ainda tem aqui os subtipos que são de densidade completa. Então aqui você não teria efeito de mortalidade, basicamente, você teria 100% de sobrevivência e é só praticamente a idade sem desbastes, né? Em mortalidade, a produção estaria em função da idade, do sítio, enfim. Os modelos empíricos de estoque médio, né? Que a gente teria uma avaliação média de produção, de área basal média, e os modelos de produção de densidade variável, em que a gente primeiro faz a prognose, a previsão da área basal, né, incluindo fatores de sobrevivência, de densidade, de desbaste, de sítio, enfim, a correlação entre esses fatores. Então, a variável G entra dentro do sistema de equação e depois a gente projeta em cima disso o volume. Então, o modelo de estoque médio a gente estima para cada área basal específica média e de densidade variável em função da variação da densidade ali da área basal para cada local. Então, estima G e V. Por isso, e aí o outro conceito importante que surge, que é a compatibilidade entre os modelos de crescimento e produção, que basicamente integrando a taxa de crescimento, a gente tem o volume, a produção acumulada, e a derivada da produção traz a taxa de crescimento. E então esse conceito de que um modelo de crescimento não pode ser independente do modelo de produção, eles são ligados. Aqui também surge a questão de conceituação de modelos biológicos ou modelos que tenham em que não sejam só abstrações matemáticas para chegar a uma melhor resposta, mas que tenham uma correlação com o desenvolvimento e crescimento de organismos biológicos. Então a gente tem aqui os modelos, por exemplo, de Gompertz, né, que expressa a taxa de crescimento, os modelos sigmoidais, de maneira geral, né, que expressam taxas de crescimento de organismos vivos. Então aqui na década de 30
inserindo a densidade, como foi falado nos modelos de produção. Então a gente tem esse padrão, né, em que o crescimento está em função da idade, do sítio, da densidade, e a gente evolui para o modelo de clutter aqui, que considera então o modelo de densidade variável e a compatibilidade, né? Então vocês têm aqui LN de V2 em função de área basal, G1, depois a gente ainda vem com a estimativa de prognose também de área basal, para depois estimar o volume futuro. Então quando vocês veem V2 é porque a gente está projetando um volume de produção em função dos dados atuais para a área. Por isso que a gente chama modelo de crescimento e produção. E aí a prognose do crescimento da produção, prognose da produção surge daí. A capacidade desses modelos de projetar produção volumétrica para talhões mais jovens em relação à idade de colheita, a expectativa de colheita. Aqui, já entrando nos modelos de distribuição diamétrica, né, são modelos de densidade, funções de densidade e probabilidade. Então, dentro do intervalo de diâmetros ou de classes diamétricas, qual a probabilidade de ocorrência de indivíduos arbóreos, e aí a gente consegue projetar esse comportamento dos diâmetros, a evolução dos diâmetros ao longo do tempo. E essa função de densidade e probabilidade, ela pode ser correlacionada com a idade, com o sítio, com a área basal e com os mesmos fatores. Então, ao invés de a gente projetar volume por hectare, a gente projeta distribuições diamétricas. Aqui são um exemplo, né, que ele traz, relacionando diâmetros médios, números de árvores por hectare, diferentes densidades, aqui o conceito de Heineken, de índice de densidade, né? Aqui tá ruim de visualizar. E aí entra, o professor traz aqui, aqui já um estado da arte mesmo, né? Novos tipos e conceitos de modelagem de crescimento e produção, modelagens mais sofisticadas, e a gente vai fazer a citação. Até alguns alunos perguntaram sobre a capacidade de estimarmos crescimento, produção, ou expectativa de produção em função de variáveis edafoclimáticas. E aí surgem esses modelos processuais que estudam a fisiologia das plantas e a resposta das plantas aos fatores que levam ao seu desenvolvimento. Então, esses modelos ecofisiológicos ou modelos baseados no clima e arquitetura de fisiologia das plantas, eles tentam trazer essas variáveis específicas fisiológicas para dentro da expectativa de crescimento desses indivíduos. Entre os vários modelos ditos processuais, aí tem várias citações aqui, né, na área florestal. Talvez o mais famoso aqui seja esse 3PG, tá? E existem outros aí que o professor Escolfo traz e cita, mas se vocês quiserem saber um pouquinho mais de modelos processuais, eu procuraria modelagem ecofisiológica, modelo 3PG. A gente vai ter no Brasil para o eucalipto alguns estudos aí de modelos processuais prevendo a produtividade. Esse PG é Physiological Principles Predicting Growth. Então, é um modelo ecofisiológico em nível de povoamento que calcula o total de carbono fixado pelas árvores como função da radiação fotossinteticamente ativa absorvida pelo dossel e restringida pela umidade do solo, déficit de pressão de vapor e idade de povoamento. Então, percebam que fisiologia, disponibilidade hídrica e idade entrando dentro do modelo processual aí. Existem outros aí. Aqui então um resumo, né, dessa equação de produção ecológica seria: a produção é resultado do recurso disponível vezes o recurso captado, porque nem todo recurso disponível é da eficiência da planta,
da variedade de indivíduo geneticamente pode se apropriar desses recursos. Então, esses modelos processuais são bem experimentais, bem mais complexos, né? E tentam ir a fundo nos fatores que levam à produtividade e não na resposta da produtividade em si. E aí a gente tem essa diferença, né? A gente tem esses modelos que tentam, baseados em processos, né? E os modelos descritivos, né? Então, um modelo baseado em processo ele é mais generalista, ele é capaz de trazer maior compreensão e previsão no aspecto global, né? Mas quando você quer descrever mesmo a produtividade em um nível mais detalhado, maior precisão, a gente tem os modelos descritivos. E aí surge o conceito então de modelos híbridos que tentam juntar o melhor dos dois, né, dos modelos descritivos e processuais. Esses modelos híbridos basicamente tem aí como fator a inclusão de variáveis ambientais na própria formulação matemática dos modelos descritivos, né? Então, é uma fusão aí dos modelos processuais com os modelos descritivos. E aqui um exemplo de modelo híbrido, né, chamado de eGrow Cell. eGrow Arcel em 3PG Model, né, que seria esses dois modelos sendo linkados, né, para a predição da produtividade florestal em diferentes condições ambientais. Então, é isso que o modelo faz. Então, essas empresas multinacionais de papel e celulose hoje têm capacidade de, em função de mudança na taxa de precipitação, fazer a adaptação da previsão da produção, né? Então, relacionando, misturando, trabalhando com esses modelos híbridos. Aqui um exemplo de capacidade preditiva desses modelos, né? Então, as bolinhas pretas indicam a prognose e as barras indicam a produção realmente ocorrida. Então, capacidade preditiva alta desses modelos híbridos. Aqui um exemplo de um modelo híbrido de altura dominante, né, que considera aí, índices de temperatura, precipitação, então, características fisiológicas, climáticas, edafoclimáticas sendo incorporadas dentro do modelo, além da idade ali, padrão que é aquilo que a gente usa para a expectativa de altura dominante. Aqui um modelo de prognose da altura dominante em função da mudança desses fatores também. Outros avanços, o professor traz outros avanços na área de estatística e modelagem, os modelos de redes neurais, né? Então, são técnicas de aprendizagem aí que baseiam-se nas redes neurais humanas, mas basicamente é uma técnica de aprendizagem, de treinamento de redes, né, para prognose. E aí essas vários formatos de layer, de camada ali, vão se ajustar para a melhor resposta possível. Então aqui o importante não é entender o que está acontecendo dentro da rede, mas a capacidade preditiva dessa rede, que tem mostrado bons resultados. Outra modelagem que tem sido trazida, discutida, inovada na área estatística e de modelagem de produção são os modelos mistos, em que basicamente existe o componente fixo da modelagem que a gente já trabalhava, mas existe o efeito aleatório, algum componente da modelagem que ele pode ser variável. Então, um exemplo simples e clássico é o seguinte: você quer fazer um modelo de previsão de crescimento para florestas nativas, sei lá, crescimento em altura. E aí você tem dados de diferentes espécies, né?
Então, o componente aleatório desse modelo seria a espécie. Então, você projeta o crescimento em altura, mas o que faz o gap ali, a diferença da curva, é a variação da espécie. Então, você tem como se fosse um conjunto de linhas e uma projeção média com essa variável aleatória, por exemplo, a espécie. Outras técnicas que não tão novas assim, mas que nós temos usado na área de principalmente de gel, né, de geotecnologias, a krigagem, que basicamente é uma técnica estatística de determinação de dependência espacial e interpolação espacial para variáveis que tem uma continuidade espacial. Traz aqui um resultado, né, em que ele traz a krigagem como regressão e a produção de biomassa, um dado raster, um mapa raster aqui, né, com as classes de produção. Então a interpolação espacial com dados geoespaciais, modelos geoespaciais. A outra revolução aí é o uso de LiDAR, né, para conseguir ter um mapeamento tridimensional de florestas e correlacionar esses dados com produção, biomassa, enfim. Aqui uma modelagem de estoque de carbono em que você tem diferentes níveis de caracterização florestal. Então você usa o sensoriamento remoto nos níveis mais altos, né? Então a cobertura com baixa resolução espacial, depois de alta resolução, e aí você linka esses 3 camadas aí e valida com o inventário de campo, né? Isso é bem o que o Serviço Florestal Brasileiro faz. Usa o sensoriamento remoto e o apoio de campo para validar essa classificação da vegetação e inventário florestal nacional. Aqui o exemplo já das empresas florestais fazendo imageamento em faixas com LiDAR, né? Então faz o imageamento daquela faixa, não sei se vocês conseguem visualizar nas linhas do ponto aqui. Esse ponto, então, tem a faixa de imageamento do LiDAR, tem os pontos amostrais de parcelas em campo e, por fim, a correlação com análises espaciais para fazer essa interpolação aqui espacial para toda a área, né? Então, um modelo que correlacione assim, multicamadas, aí, multiníveis, né? E, por fim, o professor trouxe a expectativa na época, né, de mudança de centro de gravidade dos negócios florestais. A expansão para a região centro-oeste já aconteceu até 2020, que é o ano que nós estamos, especialmente Mato Grosso do Sul, e a expectativa de expansão para a região norte aí para o próximo ao Equador ou litorânea aí, nas próximas 2 décadas, né? Então é isso, usamos o material do professor Escofro, né? Então agradecemos a ele e aquilo que eu pude trazer, eu não assisti a palestra, mas essa apresentação dele traz bastante informações relevantes, tá? Valeu, pessoal, até